Grande dia! Meu nome é Vinícius Heisenberg Jr. e hoje estamos aqui para mais um podcast do Cala a Boca para Falar Comigo. Nesse podcast vamos fazer uma análise crítica sobre armas de destruição em massa. Como vocês bem devem saber, armas de destruição em massa são armas capazes de causar um número elevado de mortes numa única utilização, podendo estas estar divididas em armas nucleares, químicas ou biológicas. Existem inúmeras opiniões sobre essa temática. Vamos começar com Kenneth Waltz, autor de Concepção Otimista dos Efeitos das Armas Nucleares. Ele identifica uma contradição entre o passado nuclear que foi pacífico e um futuro nuclear que é temido, e assim considera equivocada a ideia de que a existência de armas nucleares e sua disseminação seja, a priori, eventos malignos. A experiência indicaria que nem a posse de armas atômicas por alguns estados, nem sua obtenção por outros foram perigosas. Pelo contrário, teriam apontado uma contribuição para a estabilidade internacional. As armas nucleares gerariam estabilidade ao diminuírem as possibilidades de conflito, em particular, entre as potências nucleares. Diferente das condições de guerra convencional, que não oferecem precisão quanto à capacidade de defesa e retaliação do inimigo, as guerras nucleares seriam mais objetivas e também mais fáceis de antecipar, se tratando das condições de superioridade bélica de um Estado dotado de armas nucleares, o que reduziria a propensão pelas ações ofensivas contra eles. Graças à dissuasão mútua, as armas nucleares tornar-se-iam, assim, defensivas na relação entre Estados nuclearmente armados, levando quase a zero a possibilidade de enfrentamento entre eles. Segundo ainda, Walt, quando a União Soviética obteve sua arma nuclear, o sistema internacional teria demonstrado maior capacidade de prevenir o enfrentamento direto entre as principais potências, modificando o padrão histórico dos conflitos precedentes, como as guerras napoleônicas, a expansão da Prússia, a expansão dos Estados Unidos e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A disseminação das armas nucleares, segundo Walt, permitiria expandir os benefícios estabilizadores da dissuasão mútua para zonas de tensão que, de outra forma, poderiam estar sujeitas à guerra convencional. A disseminação seria, assim, benigna, sendo verificada na relação entre Índia e Paquistão ou entre China e Rússia. Walt, ainda, ressalta que a contínua disseminação gradual poderia, na verdade, constituir uma força estabilizadora nas relações internacionais e tornar possível uma paz atômica. Ao considerar a premissa de que a disseminação é, a priori, maligna, Walt avalia que o objetivo da cooperação internacional da matéria deve ser gerenciá-la, fazendo-o de forma lenta, com vistas a expandir polos de dissuasão, conforme as necessidades em termos de criação e de estabilidade regional. Ele também critica o emprego da política de não proliferação para manter a condição bélica em benefício dos interesses dos Estados Unidos e avalia que a busca por armas de destruição em massa pode representar necessidade legítima de segurança de alguns estados. Agora irei passar a fala para o meu companheiro. Bom dia, eu sou Oswaldo Luiz Inácio. E contrapondo a ideia de Walt, Scott Sagan afirmava que ele estava equivocado, pois sua visão está baseada em falsas premissas sobre o funcionamento do mecanismo de dissuasão nuclear. A dissuasão nem sempre funcionava, visto que nem todos os estados nuclearmente armados teriam condição de preservar parte de seu arsenal atômico de um ataque nuclear, de forma a poder operar uma retaliação com suas armas restantes, o chamado segundo uso. Os setores militares teriam dificuldades para montar o sistema invulnerável de armas nucleares, reservadas para o segundo uso, e prefeririam fortalecer a dissuasão a partir da demonstração de força, com crescentes números de bombas e exposição de seus mísseis em desfiles militares. Ademais, os militares tenderiam a tornar-se defensores de ataques preventivos contra a proliferação de armas nucleares. Na análise de Sagan, a existência de armas nucleares e sua proliferação seria tanto mais perigosa quanto menor a capacidade de controle externo civil sobre os operadores militares. As organizações militares profissionais, em razão de vícios rotineiros, rotinas rígidas, interesses paroquiais, apresentariam comportamentos organizacionais suscetíveis de levar a falhas e também à guerra deliberada ou acidental, salvo se forem administrados de forma profissional a partir de um efetivo sistema de controle civil. Não reúnem, segundo Sagan, condições para garantir estabilidade do mecanismo de dissuasão nuclear. Há tendência de que os novos casos de proliferação ocorressem em países em desenvolvimento, em que haveria débil controle civil sobre os militares e nos quais os programas seriam realizados de forma clandestina e opaca. Seria ainda mais preocupante. Nesse sentido, para Sagan, não haveria proliferação benigna, mas vários graus de proliferação maligna. A posse de armas atômicas pelos Estados Unidos seria perigosa, porquanto haveria risco de acidentes, por exemplo. No entanto, seria menos perigoso do que a posse por mais de um país menos organizado e no qual a organização militar não estivesse suficientemente subordinada à autoridade civil. Toda proliferação
deveria ser evitada por meio da cooperação internacional, mas a prioridade deveria concentrar-se naqueles estados com condições mais frágeis de manejo das armas nucleares. Prazer, meu nome é Cássio, e eu gostaria de lembrar que existe um pensador chamado Bull, que negava os movimentos pacifistas. Para Bull, a existência de armas e de movimentos armamentistas não necessariamente era algo ruim, já que interferia nas relações interestatais, e isso mexia também com a balança de poder, ou seja, esses movimentos regulariam a entrada ou a saída de armamentos de uma nação, ou seja, se a nação era mais armada ou menos armada. Bull também dizia que todos os movimentos armamentistas, principalmente os que envolvem armas de destruição em massa, devem ser acompanhadas pela comunidade internacional, como uma forma de prevenir e identificar futuros problemas e intervir logo antes de se tornar algo maior. Bull dizia também que a filosofia pacifista e a política do desarmamento interferia diretamente na balança de poder, fazendo com que ela se torne instável e dificultando assim a entrada de armamentos em um país. Bull concluiu também que os problemas são efeitos das tecnologias provenientes das relações de poder. Pensando nisso, ele considerou que as armas de destruição em massa não trazem somente efeitos negativos, como também efeitos positivos. Isso seria um dos objetivos da cooperação internacional, que priorizaria os efeitos positivos e identificaria e preveniria os efeitos negativos da utilização de tais armas, sempre tentando manter a paz e a ordem mundial. Segundo Bull, o desarmamento é um objetivo que está enraizado nos medos e nas esperanças da humanidade. Entretanto, na prática, ele seria utilizado de uma forma mais seletiva e utilitária para gerenciar e balancear o poder. Para Bull, as armas de destruição em massa não deveriam ser proibidas, porque caso elas fossem julgadas benignas, não há por que proibir. Então, deveria ser dificultado o acesso a elas e restringida a produção. Entretanto, Bull acha também que os países vão aplicar essa medida de formas diferentes em seu território. Por isso, deve haver uma cooperação internacional de estados que fiscalize os países que estão produzindo armas de destruição em massa. Por isso, Bull acredita que não trata-se de proibir, mas sim de restringir a produção das armas de destruição em massa, para que mantenha o equilíbrio da paz internacional. Agradecemos a todos que ouviram nosso podcast e grande dia.